Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast, podcast semanal sobre assuntos ligados a vendas, Bitrix 24, já são mais de 100 episódios. Vai lá na tua plataforma preferida, procura lá por Bitrix 24, certamente você vai nos encontrar. Todas as quintas a gente passa por aqui sempre com um bom tema e bom convidado. Aliás, bons convidados. Hoje eu vou ter a honra de receber um cara aqui que eu sou muito fã, acompanho o material de muito tempo e sempre bom ter conexões, que a gente chega próximo das pessoas que a gente admira. Raul Candeloro, bem-vindo ao nosso podcast e obrigado pela disponibilidade. Imagine, Romualdo, prazer estar aqui, prazer de poder falar sobre vendas e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí com o Bitrix. Muito bom, importante, já é uma referência no mercado brasileiro. Verdade. Toda vez que a gente faz pesquisa na Venda Mais, sempre aparecem alguns nomes, vocês sempre aparecem, e isso sempre para mim é um sinal de que o mercado está amadurecendo, né? É importante Sim. fazer isso, e você faz parte dessa jornada de alta performance em vendas. Parabéns, então, por você ter essa iniciativa. Legal, Raul, obrigado. Aliás, Raul, eu não sei se todas as gerações, que agora a gente fala para muitas gerações, mas a geração que é minha, e que sempre trabalhou com vendas e que até pouco tempo tinha poucos materiais, a gente consumiu muito os materiais que você, e aliás, uma equipe brilhante que você tinha, né? Que talvez tenha ainda continuou com ela. Queria que você falasse um pouco do teu background, do projeto Venda Mais, que sempre foi maravilhoso, e você é um cara que sempre esteve muito perto de vendas de alta performance. Fala para quem não te conhece, né, Raul? O pitch é para quem não te conhece, porque eu tenho certeza que muita gente aqui já te conhece muito bem. Legal, obrigado. Então, para o pessoal que já me conhece, obrigado aí, parceira de viagem. Estamos aí há muitos anos de estrada, mas eu comecei lá atrás na faculdade, quando eu estava fazendo administração de empresas. Eu tive um professor chamado Daniel Godry, que inclusive é palestrante, muita gente já deve ter assistido. Então, Daniel Godry foi meu professor de marketing. Eu me apaixonei por marketing, mais por causa do jeito que ele dava aula, assim, do que outra coisa. Dentro de marketing, eu fui trabalhar em algumas agências e eu comecei a querer saber o resultado das minhas campanhas. E na época tinha a Associação Brasileira de Marketing Direto, então eu comecei a estudar o assunto marketing direto, e uma das coisas que eu fazia que provocou a minha demissão 2 vezes na agência que eu trabalhava é que eu ia falar com a equipe de vendas dos meus clientes antes de fazer a propaganda, porque eu falava, vamos fazer a propaganda, vai ligar lá, vai na loja, deixa eu falar para esses caras, né? Eles sabem, né? Eu não sei nada disso aqui que eu tô vendendo, eles vendem isso aí todo dia. Aí o pessoal me dizia, não, você não pode se misturar, que não sei o que a gente é marketing, aquilo é vendas, e eu falava, mas não tem nada a ver, é uma bobagem, e eu sempre comecei a ir para essa área. Quando eu resolvi sair da agência, na segunda vez que eu fui demitido, eu falei, chega, tá, eu quero criar o meu próprio caminho. Eu comecei a tentar vender projetos de marketing direto para as empresas em Curitiba. Mas era uma coisa muito pioneira na época. A gente está falando de 92, 93. Que a Venda Mais surgiu como técnicas de venda em 94. Tá? Estamos falando de 92, 93, eu estava com a agência de marketing direto e eu fazia as campanhas e o pessoal não acreditava muito. Aí um cliente me fez uma vez uma proposta de se eu conseguisse realmente aumentar as vendas, eu era remunerado, senão não. Aí eu falei, eu topo, certo? Eu topo. E aí eu comecei a trabalhar dessa forma e uma vez tinha uma franquia, era uma loja de roupa, que a gente tinha 2 grandes indicadores. Eu tinha que aumentar o tráfego na loja, fluxo de pessoas, e aí as vendas tinham que aumentar na mesma proporção. O que aconteceu? Eu fiz a campanha, aumentou o fluxo de pessoas na loja, mas não vendeu a mais. E aí eu não ia receber a minha bonificação. Eu falei, espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Fui para a loja, vi o que estava acontecendo, e a equipe de vendas estava totalmente despreparada. Eu não era remunerado. E aí eu fui, né, falando, mas espera aí, não é culpa minha, eu fiz a minha parte, esse pessoal aí que não está treinando, não está capacitado. E aí eu falei, posso treinar eles? E aí ele falou, claro, pode, então, mas tem que ser depois que a loja fechar, ou antes de abrir, vamos fazer alguma coisa. Eu nunca tinha feito treinamento, eu tinha horror de falar em público, eu ficava nervoso, assim, era realmente, sempre fui muito tímido. Então imagine o sofrimento que foi na época. Eu saí procurando material e tinha pouca coisa e era tudo americana.
Sim. Meu irmão, que estava nos Estados Unidos, me mandava muito material, e aí eu pegava, traduzia, etc. Mas os americanos têm aquela coisa de filme, sabe? De vendedor de carro usado, de chegar e de manipular o cliente, técnica de venda e de fechamento. Eu nunca gostei muito disso, porque você faz uma venda, mas você perde o cliente, na verdade, né? E se você quer um relacionamento de longo prazo, eu acho que você não pode ir por essa linha. E então eu comecei a fazer os treinamentos à noite e eu sempre gostei muito de deixar alguma coisa com as pessoas. Então eu deixava uma colinha. Então, hoje vamos falar sobre as principais objeções, ou negociação em vendas, etc. Eu falei, tá aqui, 7 coisas que você pode falar. E o pessoal adorava aquilo. Aí começaram a me pedir mais daquilo. Aí eu tinha conta para pagar, eu falei, eu vou vender esse negócio aqui, eu vou vender. E eu também não gostava da ideia de fazer o treinamento e ir embora. Porque ficava aquele vácuo que as pessoas se empolgam, né? Saem super motivadas ali, daqui a 2 dias tá tudo igual, tudo voltou ao normal. E eu falei, não tô aqui para isso. Aí, então, eu gostava dessa ideia do material, aí que surgiu a revista Técnicas de Venda. Então, eu cheguei pro meu pai e pedi dinheiro emprestado, ele falou, vou te emprestar $500. Ele falou em dólar, porque na época a gente estava com o RV do Plano Real, estava entrando uma confusão, isso em 94, que essa moçada mais nova nem sabe as confusões que a gente já passou. E ele falou, quero em dólar de volta, vou te emprestar em dólar, você me devolve em dólar. Aí eu cheguei na gráfica e eu conheci o pessoal da gráfica por causa da agência e falei, eu tenho 500, o que eu posso fazer aqui com esse negócio aqui? Aí você falou, você pode fazer 200 exemplares com 8 páginas. Aí eu me lembro que eu não dormi aquela noite, porque eu falei, como é que eu vou fazer uma revista? E eu queria fazer uma revista de 8 páginas. Não existe, é a revista mais pobre do mundo. E eu não dormi aquela noite pensando, como é que eu vou sair dessa enroscada? Aí eu me lembrei que existia um termo em inglês que era newsletter, que não existia no Brasil na época, mas eu falei, vou inventar um negócio aqui, porque newsletter pode ter quantas páginas, ninguém sabe quantas páginas tem, nunca ninguém ouviu falar, então eu inventei esse negócio de newsletter de vendas. Aí comecei com 11 assinantes, eu sabia o nome de todo mundo, porque eram só 11, então eu lambia o envelope, eu que levava no correio, eu que fazia a diagramação, na época a gente usava PageMaker, eu que fazia tudo. Aí a gente foi crescendo, fui contratando pessoas, e hoje a gente tem uma empresa de treinamentos, uma empresa de EAD, que é cursos online, temos uma empresa de consultoria, temos uma empresa de terceirização de força de vendas e temos uma franquia, que é o IEV, que são franqueados nossos que vendem e nos representam em algumas cidades e regiões do Brasil. Sempre focado em vendas. E agora, especificamente, que eu acho que saiu o contato, a gente também está fazendo um hub, que é o Seus Tech Brasil, que é um ponto de encontro que eu vejo que existem hoje 2 grandes públicos. De um lado, as empresas que têm seus desafios, os gestores das áreas comerciais que precisam melhorar a performance da sua equipe e não sabem que existem, às vezes, ferramentas que poderiam ajudá-los ou ajudá-las. Fato. E do outro lado, tem as empresas, como a sua, por exemplo, que tem uma ferramenta maravilhosa e precisa fazer a conexão com essas pessoas para dizer, eu estou aqui, eu posso te ajudar, certo? Eu só preciso que a pessoa abra um pouco a cabeça e diga, vamos testar vamos usar uma ferramenta. Então, esse hub, a ideia do Seus Tech Brasil é justamente fazer esse ponto de encontro entre essas duas. Então você vê que a gente começou falando de técnicas de venda lá e não sei o que, hoje nós estamos falando de tecnologia em vendas, mas a paixão é sempre a mesma, vendas. Sim, concordo. Esse é o assunto, sempre, nunca saímos disso. Legal. Aliás, eu adorei esse projeto, a gente vai falar um pouquinho dele lá no final, tá? Você, como comentou, já tem alguns anos aí se dedicando ao assunto vendas, né, entre artigos, materiais, cursos e além de colaboração de vários outros profissionais aí. O que chama a sua atenção ainda nessa questão do tema de vendas, né? Porque muito tem mudado também, né? O marketing digital entrou muito forte, tem muita coisa acontecendo. O que tem chamado a atenção nesse assunto de vendas ainda, Raul, que ainda continua te trazendo esse brilho de estar perto desse assunto, de dar treinamento, de ajudar as pessoas? Legal essa pergunta, porque é assim, muitas coisas realmente estão mudando, mas a mudança é mais cosmética do que real, certo? Por exemplo, no ano passado, quando começou a pandemia, lockdown, home office, quarentena, a gente estava com grupos de mentoria com empresários e eles em pânico, porque realmente ninguém sabia o que vai acontecer, demite minha equipe, entro em férias coletivas, como é que eu vou atender meus clientes, né? E estava aquela confusão e a pergunta que eu fazia era, a tua missão mudou? Todo mundo dizia, não, minha missão não mudou. Então mudou o jeito da gente fazer, mas a missão é a mesma. Então as ferramentas mudam, mas a missão é a mesma.
isso tem sido um mote importante nosso dentro da Venda Mais, de entender que a missão continua, é a mesma, mas a gente se adapta a isso. Outra coisa que eu tenho falado muito, que tecnologia não substitui o vendedor ou a vendedora, mas o vendedor ou a vendedora que sabe usar tecnologia substitui aquele que não sabe. Nossa, perfeito. Essa corrida por uma busca de eficiência, de você otimizar processos, é inexorável, não vai mudar. Eu não acho nem que é uma questão de prosperidade, é uma questão de sobrevivência. Você não consegue mais hoje trabalhar de maneira desorganizada, sem ferramenta, sem organização. Tem uma outra coisa que está acontecendo também, cada vez mais o pessoal gosta de termos em inglês, agora está sempre na moda falar mais de data-driven, essas coisas, mas é basicamente uma gestão baseada em indicadores. Tinha uma época que um amigo meu chamado Paulo Ferreira, dava treinamento de vendas, ele falava que a maior parte dos gestores de vendas era mais ou menos assim, chegava para a equipe de vendas e dizia, eu não quero saber se o pato é macho ou se é fêmea, eu quero o ovo. Pronto, sabe? Tipo, não me interessa como é que você vai bater a meta, você me traga no resultado no final do mês. Eu não faço muitas perguntas, você não me questiona, mas se você falou que vai vender 100, venda 100, pronto, estamos a mim, e é campanha, é comissão e tudo. Hoje já não está mais assim. Já está muito mais baseado em indicadores, né? Quantos contatos você fez, qual que é a taxa de conversão, quantos são da carteira, quantos são novos, quando o pessoal compra, o que compra, qual que é o valor médio, quanto desconto foi dado, fez pós-venda ou não foi, sabe? Tipo, todo um ciclo que foi sendo... começou a ser... processo, né? Exatamente. Um pouco mais do processo. Né? O processo foi formalizado, estamos falando em etapas. E aí eu posso olhar e dizer como eu posso melhorar cada uma delas. Porque em vendas falando muito em jornada hoje, né? A palavra talvez seja do cliente, jornada. Mas também tem a do vendedor. Tem a da vendedora e tem a do justa. E aí era muito comum o pessoal chegar e dizer, vamos lá, pessoal, vamos vender, né? E aí a vendedora ficava olhando e dizendo, mas como? O que me fala que eu tenho que falar? Não interessa. Ele, tipo, vamos lá, só vamos lá. Agora não. Agora diz, os que estão tendo o melhor resultado estão fazendo isso aqui. Os que estão com o resultado abaixo da média está acontecendo isso. Então tem essa coisa de feedback. E para terminar, eu acho que tem um ambiente hoje que é muito mais participativo e colaborativo de que antes você tinha uma forma de gestão que era muito de cima para baixo. A meta era imposta, tinha muita coisa que aí depois podia ser negociada, porque o bom vendedor, uma vendedora até isso negociava, mas geralmente era mais de cima para baixo. Hoje você vê uma integração maior. Outro dia eu estava falando com as empresas que estavam participando de um grupo nosso online e a gente estava falando de que se a empresa toda de verdade não estiver integrada e funcionando com um viés comum, a coisa não se sustenta. Não é só responsabilidade da equipe comercial carregar todo esse peso. Né? Uhum. A equipe comercial representa a empresa no mercado, fala com os clientes, etc. Mas ela precisa estar sustentada e precisa estar integrada com todo o resto. E aí, então, nessa hora, a tecnologia acho super importante, porque facilita comunicar, facilita ter indicadores, facilita você olhar relatórios e perceber o que pode ser melhorado. Você tem uma forma única de comunicar, as pessoas não entendem isso, porque quando eu tenho 17 planilhas espalhadas pela empresa, cada departamento tem o seu, é uma bagunça para depois silo, né? Agora, você cria silos. Exato, eles não conversam, um não confia no outro, até os próprios vendedores, cada um tem a sua agenda, a sua planilha. E aí, como é que faz para depois um gestor chegar e dizer, tá, o que está acontecendo aqui? Não dá, é impossível. Aí o vendedor vai embora, leva a carteira de... É uma confusão, isso não pode acontecer também em 2021, pô. Aproveitando então isso tudo que está mudando. Várias pesquisas, e você também tem muito acesso a isso ainda é muito baixo o uso de tecnologia no setor de vendas, né? Isso eu tô falando porque eu com CRM já tô há mais de 20 anos e ainda isso surpreende a gente. A maioria, boa parte dos nossos projetos são empresas que vão usar pela primeira vez um CRM. Isso é assustador em 2021? Sim, com certeza absoluta. Veja que também é uma oportunidade maravilhosa, porque se eu estivesse no mercado onde eu olho para o lado e os meus concorrentes estão ficando defasados, eu como empresa tenho uma vantagem competitiva e vale muito a pena eu começar a evoluir e avançar em relação a isso, porque eu tenho ganhos que são de curto, de médio e de longo prazo, mas principalmente são ganhos estratégicos.
Não são só Total. ganhos táticos ou, sabe, de curto prazo. Eu tenho um ganho estratégico ali porque eu tenho informação. Hoje, de verdade, a grande questão é: estou sendo inteligente em relação ao uso da informação? Aí eu preciso coletar a informação, eu preciso organizá-la, eu preciso avaliá-la, quer dizer, tem várias etapas aqui. Mas é a tecnologia que permite fazer isso. Então, com certeza absoluta, toda vez que eu vejo uma pesquisa e veja que o CRM é a porta de entrada. Não estamos pedindo coisas super mais sofisticadas de vários milhões de reais e que não estamos falando disso. Estamos falando de licenças mensais que são bem acessíveis. Não, hoje e que a gente tem players nacionais, players internacionais, com custo-benefício. Eu não tô aqui nem preocupado com marca, tá? Mas eu acho que tem várias possibilidades, né? Escolha que encaixa na empresa, em relação a custo, em relação à cultura, né? Em relação a boas práticas. Realmente. Mas aí tem uma questão, né, que é um pouco do tema que eu acho que a gente vai abordar hoje, de falar do mindset, que é de você estar aberto a repensar a forma como você vem trabalhando. Sim. Tem aquele livro que eu gosto muito, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, e você entender que se ainda não mexeu no seu queijo, pode ter certeza absoluta que vão mexer. Então, a questão é como você vai reagir a isso e já se antecipar. Né? Quando veio a pandemia, empresas que podiam vender online, atender online, entregar online e cobrar online, quase não pararam. Certo? Elas simplesmente migraram de um canal para o outro, mas a gente estava chamando isso de empresa híbrida ou anfíbia. E se chover, eu tenho produto para vender, se posso. Se chover, se tiver sol, não interessa, certo? Porque eu falei, uma das coisas que a gente estava falando há muito tempo nas mentorias era, se você estudar pandemias, elas têm o efeito meio que sanfona de que uma hora abre, outra hora fecha, uma hora abre, outra hora fecha. E uma pandemia, o pessoal estava prometendo que ia ser de curto prazo, mas se você estudar pandemias e como o vírus muta e quanto tempo leva para uma vacina ser aprovada e depois de aprovada ela ser, né, colocada em todo mundo, quer dizer, tipo, é um processo de 2 anos no mínimo. Só que você falava isso no ano passado, as pessoas diziam, Raul, não me fale isso, porque a pessoa que ficava deprimida, falava, o que você prefere? Ficar se enganando e depois ficar frustrado porque abre e fecha? Ou você prefere já trabalhar com esse cenário, certo? Já se preparar e caso melhore, perfeito, mas se não melhorar, que é o que a gente está prevendo, você está preparado para tudo. E toda vez que a gente falava sobre isso, voltava na questão do mindset. Eu realmente estou aberto. Ano passado, por exemplo, a gente entrevistou um pessoal de refrigerantes no Nordeste do Brasil e ele estava contando que os clientes que estavam mais com dificuldades eram os tradicionais, que tinham uma estrutura pesada, pessoas mais velhas no comando, etc. Ele falou, Raul, sabe quem está arrebentando de vender? Quem? A moçada mais nova, que já aceitava cartão, já aceitava não sei o quê, paga com celular, paga com não sei o quê, Pix, sabe? Tipo, não interessa. Você tem aí um jeito, quer pagar de qualquer jeito, nós aceitamos Bitcoin, sabe? Tipo assim, vamos fazer negócio. Tipo, essa moçada, ele falou, eles estão indo muito bem. Quem está travado é o pessoal que demorou para entender. E se você parar para ver, isso não foi uma surpresa, já estava acontecendo, né? Essa mudança está acontecendo, só que o pessoal resistente ainda, dizendo, isso ainda não é uma prioridade, uma hora eu vou dar uma olhada, de repente vem essa onda, pega todo mundo de surpresa, esses, meu Deus, já devia ter feito alguma coisa, agora tem que se despertar. Aproveitando esse assunto de pandemia, uma coisa que a gente foi colocado muito à prova, todas as áreas, né, e o vendedor também, essa capacidade emocional, né, esse momento pegou a gente, assim, resiliência, essa capacidade de, levanta, o leão de ontem já morreu, bola pra frente, o vendedor sempre teve esse estigma, mas agora ele foi colocado ainda mais à prova. Como é que tá o bate-papo com os vendedores, como é que você tem sentido, eles estão conseguindo pôr essa bola pra frente e jogar? Sim, veja, eu acho que estamos em cenários diferentes. Eu acho que o pior cenário, que era o ano passado, quando eu estava realmente... eu fiz uma apresentação onde eu mostrava os 3 tipos de cenário: sol, nublado e tempestade. Então, a tempestade para mim já passou. Algumas empresas talvez possam ter sentido, porque como o baque é mais longo, o ciclo é mais longo do que elas imaginavam. A recuperação, né? Exato, mas muita gente já está até melhor do que estava antes. Muita gente descobriu, por exemplo, que estava lento, que estava pesado, que podia melhorar. Então, várias coisas que a pandemia, eu acho que deixou mais aparente
né, uma sucessão de ineficiências que estavam sendo feitas nas empresas, inclusive no processo comercial, porque no começo não eram só os clientes, mas a própria equipe de vendas estava resistente a fazer, por exemplo, call pelo Zoom, né? Queria, não, só faço visita pessoal, só faço no Xing da o cliente não vai me receber. Hoje os clientes estão dizendo, eu gosto de fazer Zoom. Eu me organizo melhor, eu consigo falar com mais gente, não fica batendo papo furado, não enrola, sabe? Tipo, ainda mais que é a questão de máscara e de delta, de todo mundo. Mas uma das coisas que a gente reforçou, e eu sempre reforcei isso, e para mim serve meio que em qualquer situação de vida. Quando eu tô no meio do negro, do lado escuro da força, sabe? Do tipo assim, não vejo luz, não vejo nada. Certo? Eu sempre digo, volte para a missão. Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Qual é a minha função? Qual é a minha tarefa? Certo? E a nossa tarefa está sempre ligada a ajudar alguém. Pode ver que ela imediatamente te vincula. Isso te dá uma força. Você vai buscar força num vínculo maior, certo? Algumas pessoas têm esse vínculo com Deus, eu acho ótimo, certo? Vai se inspirar numa fonte, certo, divina, mas a gente tem que usar essa energia vital para dizer, ok, o que de verdade eu estou fazendo aqui? E aí eu falo muito de missão, eu falo muito de valores. O ano passado a gente fez um trabalho legal com alguns clientes que repercutiu muito, que era assim também. Perguntar o que está funcionando, porque o pessoal foca muito no que não está funcionando. É incrível, né? Eu sempre dou o exemplo daquela... você está viajando na estrada e tem um campo super bonito de um lado e do outro lado tem um acidente, um carro todo arrebentado. Vai fazer congestionamento para ver a desgraça. Certo? Ninguém nem sabe quem estava lá dentro, nem sabe se morreu, se não morreu, mas é uma desgraça. Então, fila, quilômetros, as pessoas diminuindo para ver a desgraça. Sim. O campo do outro lado, todo mundo diz, que bonito, e passa reto. Então, quando tem essa desgraceira, assim, o ser humano tem a tendência de olhar aquilo. Eu já gravei vários vídeos sobre isso, por exemplo, teve um vídeo que eu gravei uma vez sobre um iceberg, que você vê 3% do iceberg e 97% você não vê. E eu dizia, quando a economia, o PIB do Brasil diminui 3%, é isso que a gente está fazendo. A gente está olhando aquele pico ali, sumiu, foi embora. E os outros 97%? Está lá rodando, continua. Tem sempre o setor da economia que está indo bem. Pergunte para qualquer pessoa, dizendo, tem alguém ganhando dinheiro? Tem sempre gente ganhando dinheiro. Então, por que o nosso foco está no ruim, na derrota, no negativo? Eu falei, não. Então, a gente pegou nossos clientes e a gente reunia as equipes de vendas e dizia, vá para os teus clientes, certo? E pergunte para eles o que eles estão fazendo, o que está dando certo, e vamos coletar essa informação. Aí os vendedores coletavam a informação, e aí tinha uma reunião com toda a equipe de vendas, dizendo, tem um cliente que está fazendo, sei lá, panfletagem, ou não sei o quê, começando a anunciar em rádio, fez uma promoção, certo? Então, sempre tinha alguma coisa. E no começo, vinham 4, 5 ideias, aí a gente pegava essas ideias, trocava entre toda a equipe de vendas, e aí dizia para a equipe de vendas, vocês sabem agora, porque cada um tinha trazido uma ideia, mas ele ia embora com 5 ideias. Porque todo mundo trocou as ideias, certo? E aí, então, a gente dizia, agora vá para o seu cliente, volte para o seu cliente e diga... Quando ele falar, nossa, tá difícil, tá complicado, não sei o que fazer, fale para ele, olha, tem colegas nossos, certo? E pessoas do seu ramo em outras áreas do Brasil que estão fazendo isso aqui. Qual dessas ideias você acha que a gente poderia implantar juntos? E geralmente era com produto ou serviço da empresa, então já saía negócio, já tinha... Isso começou a ir super bem, começou a repercutir, porque aí o pessoal dizia, não, eu não posso fazer essa ideia, mas posso adaptar. E aí vinha uma ideia nova, que nem existia ainda, e começou a surgir. Então, voltou, assim, resgata a missão, lembra do propósito. Eu acho que a palavra propósito, às vezes a gente não entende como ela é importante na nossa vida, então a coisa ficou feia de verdade, resgata o propósito, lembra de verdade por que você está aqui, quem você é e quem você ajuda. E depois comece a colocar o foco no que está funcionando, no positivo, porque o nosso cérebro naturalmente vai para o negativo, certo? E para o que não está funcionando. Então eu tenho que fazer um esforço consciente, e se eu sou gestor ou gestora, eu tenho que juntar a minha equipe e dizer, gente, realmente, e veja que eu não estou sendo ingênuo, não estou dizendo que não está feia a coisa, não estou dizendo isso, estou dizendo sim, justamente por causa disso, é que nós vamos ter uma atitude proativa em relação a tudo isso que está acontecendo, e vamos ter uma postura de vencedor, certo? Quer dizer, o que eu posso fazer? Foco no que eu tenho controle, não no que eu não tenho controle. E aí, então, você tem resultados muito melhores.
Então você vê que quando isso acontece, é feito com frequência, a resiliência naturalmente começa a ser fortalecida. Você se automotiva quando você está procurando o tempo inteiro coisas positivas e elas começam a surgir, certo? Você começa, por exemplo, uma coisa que a gente pediu muito era para a equipe de vendas reforçar o relacionamento com o cliente. Eu falei, não suma, não suma, certo? Pergunte para o cliente como ele está, como você pode ajudar, se você pode ser útil de alguma forma, certo? Coloque-se à disposição. E aí a gente começou a receber feedback das equipes dessas empresas que a gente trabalha, com os clientes dizendo, nossa, fez muita diferença a tua ligação hoje, ou aquele e-mail que você me mandou, aquela coisa assim, sabe? Tipo, então, foi um pouquinho mais para o humano, menos para o negócio, menos para o técnico, e mais para o emocional, para o contato humano. Então, muitos relacionamentos acabaram super fortalecidos no momento de estresse. E eu acho que todo mundo que é casado, todo mundo que tem família, já deve ter notado que relacionamento sem estresse, na verdade, não é o mais profundo, não é o mais sério. Todo casamento de verdade já teve um momento que teve um arranca-rabo e disse, vamos discutir essa relação aqui? Sim. E aqui, então, esses momentos, quando surgem, eu acho que tem que aproveitar. E, de novo, foco em missão e propósito, a resiliência alimentada por ajudar as pessoas e, claramente, procurar algo que está funcionando com uma visão otimista de futuro. Isso eu acho fundamental. O propósito se torna a bússola, né? Você tem aqui um caminho e você não se perde, né? Queria falar um pouco do mindset. Você comentou sobre o mindset, tem um livro maravilhoso que eu li já também. Você acha que os vendedores, no geral, é que é difícil falar, né, Raul? Porque a gente hoje fala com gerações diferentes. Tem muita gente nova entrando fortemente na área comercial, que é bom. E mexe com o brilho também de quem já estava, e parece que muitas vezes esse mindset ele também é diferente por gerações, né? Tem gente que se encaixa mais rápido, tem gente que demora um pouco mais. O que você acha que as gerações, vou falar das gerações nossa e X, talvez seja essa, o que eles podem fazer para de repente estar mais próximo do pessoal novo, se adaptar e ter esse mindset mais flexível, né? Acho que flexível é uma palavra boa para falar disso. Sim, você sabe que o mindset não depende exatamente da idade, mas sim da forma como você foi criado, do ambiente onde você foi criado. E a Carol Dweck, que é a autora desse livro que você mencionou, a psicóloga, ela fala muito sobre algumas coisas que acontecem na nossa infância e que vão moldando a nossa personalidade. E uma delas é como nossos pais lidaram com algumas situações. Um dos casos que ela conta é, por exemplo, se a criança tira uma nota boa numa prova, se os pais festejam, se falam para ela não fez mais do que obrigação, se não nem notam, certo? E aí o que acontece é que desde pequeno a gente vai buscando a aprovação externa em alguns casos, e para algumas pessoas essa aprovação externa é muito, muito importante, certo? E o mindset fixo, a Carol Dweck separa entre dois mindsets, que é o fixo e o de crescimento, e o mindset fixo tem esta questão de precisar estar fazendo as coisas certinho, certo? Então precisa que diga para essa pessoa como fazer, porque ela não quer fazer errado, ela tem medo de fazer errado. Veja que isso não está ligado necessariamente à idade, à geração, e sim a como a pessoa reage a algumas situações. Então, por exemplo, uma pessoa de mindset fixo, ela acha que a capacidade das pessoas é limitada. Por isso que se chama mindset fixo. Então, a minha inteligência, por exemplo, é limitada. A minha habilidade para, sei lá, jogar futebol, cozinhar, falar em público, é limitada. A pessoa de mindset de crescimento acha que toda a capacidade pode ser desenvolvida. Só aí você já tem uma diferença brutal, gigantesca. Verdade. Porque, pega um CRM, por exemplo. Eu chego com uma equipe de vendas que está trabalhando com planilha, com agenda, está fazendo tudo manual e digo, atenção, nós vamos implantar o CRM. A pessoa tem que... tem uma coisa que é super importante. O Alvin Toffler falou que o iletrado do século XXI não é a pessoa que não sabe ler ou escrever, mas sim a que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Isso é muito difícil para o ser humano, porque então, né, voltando para o CRM, por exemplo, como ponto da história, eu digo para as pessoas, vamos implantar um CRM, elas têm que mudar um hábito. Elas estavam acostumadas a fazer as coisas de um jeito, agora elas têm que fazer de um outro. Esse outro jeito, para a pessoa de mindset fixo, é difícil
porque ela estava muito acostumada a fazer do outro jeito e ela fazia certo. Quando ela vai fazer no CRM, ela não tem certeza se ela está fazendo certo ou não, e ela está o tempo inteiro buscando aprovação, e essa aprovação às vezes incomoda. Por que eu não posso fazer do jeito antigo? Sempre funcionou, né? Tipo, ela não quer evoluir. Da mesma forma, ela acha que como o mindset dela é fixo, né, que a capacidade é limitada, ela diz, não adianta você ficar vindo com ferramenta nova. Tipo, a gente já tá, porque é fixo, certo? Já é isso que tem. Eu vendo 100 mil por mês, eu ganho lá minha comissão. Não adianta você ficar falando de aumentar vendas, né? Tipo, não, é fixo, tipo, tem aquele teto. Aí a pessoa não evolui. Então, a pessoa de mindset fixo, ela geralmente tem muito sucesso num ambiente estável. Ela é muito boa em repetir um padrão, porque ela mesma se cobra muito, certo? A pessoa de mindset fixo não é só que é uma limitação, isso é negativo e a pessoa... Não, tem muita gente que tem muito sucesso no mindset fixo. Sim, desde que as condições não mudem, desde que não mude o ambiente onde ela está inserida. Então, veja, quando eu coloco elementos novos, essa pessoa se sente desconfortável, porque a tendência dela é dizer, não, eu quero voltar àquele padrão que eu conheço, certo? E repetir aquele padrão. A pessoa de mindset de crescimento vai dizer, legal, coisa nova, certo? Eu vou tentar, vou experimentar, vou fuçar, não tem medo de clicar e errar e ligar para perguntar, não tem problema. A pessoa de mindset fixo, por exemplo, tem uma dificuldade imensa de levantar a mão e dizer tem uma dúvida ou não sei fazer alguma coisa. Pare para pensar, se eu estou implantando um sistema novo, olha que trava mental forte que é essa psicológica da pessoa não levantar a mão quando ela está com dificuldade. Verdade. Mesmo que você diga, não tem problema, a gente está aqui para te ajudar, nós vamos dar treinando, nós vamos ajudar, tem FAQ, tem tudo, tem curso online, nós ajudamos, pô, fazendo onboarding de tudo. Não, a pessoa não consegue, porque ela acha que ela vai ser considerada incompetente ou burra, certo? Se ela levantar a mão, porque uma pessoa inteligente de verdade não teria dúvida, já saberia fazer. Então ela, na cabeça dela, começa a dizer, você é burra, você não sabe fazer esse negócio. Aí o que ela diz? Não gosto do CRM, ele não funciona. Ela se bloqueia, né? Mas veja que ao se bloquear, ela bloqueia o CRM também. Tem um caso muito legal da Carol Dweck, que ela fez uma experiência com crianças numa escola e ela dá um quebra-cabeça mais difícil do que a idade consegue resolver. Então, era quase que um quebra-cabeça impossível para aquela idade. As crianças de mindset fixo tentam resolver o quebra-cabeça, veem que não vão conseguir, notam que estão sendo observadas, começam a ficar ansiosas e começam a brigar com o quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça é idiota, que brincadeira idiota, eu não quero mais brincar, isso aqui é muito chato, e elas fisicamente afastam o quebra-cabeça, dizem, eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer outra coisa. Ela está muito incomodada com isso, certo? A cabeça da criança de mindset de crescimento é diferente. Ela tenta, não consegue, termina o tempo, ela fala, não consegui. Olha que interessante, ela chega para a psicóloga e diz, você me daria mais 10 ou 15 minutos? A psicóloga diz, não pode, já acabou, tinha esse tipo, mas eu não consegui, desculpe, se não deu. Ela diz, eu posso levar o quebra-cabeça para casa? Certo? Eu posso comprar, pede para a mãe, tem um caso de uma você pode comprar esse quebra-cabeça para eu tentar em casa depois resolver sozinha? Olha, você vê que interessante que é a mesma situação, é igualzinha. Só que uma pessoa reage de um jeito, a outra reage do outro jeito. E aí então você coloca tecnologia, você coloca a ferramenta, a gente já sabe que vai ter uma parcela das pessoas que vai bloquear isso e vai dizer que a culpa é da ferramenta. Isso é muito histórico para a gente aqui. Essa questão a gente chama aqui de gestão de mudança, né? Eu sempre falo isso para os clientes, não pode negar isso. Quando você implementa qualquer solução, você tem que entender que tem alguns elementos que você precisa tomar um cuidado. Essa gestão de mudança, né? Alguns vão adaptar mais rápido, outros não. Né? A gente toma sobre esse cuidado. E Raul, do ponto de vista do líder, né, também, ele também tem que ter essa sagacidade para trabalhar com esses dois tipos de mindset também, né? Sim, com certeza absoluta. Acho que a primeira coisa que o líder ou a líder pode fazer é se olhar no espelho e dizer, espera aí, eu estou sendo fixo ou eu estou sendo de crescimento? Porque se não adianta só terceirizar a responsabilidade dessa jornada toda só para a equipe de vendas. Sim. O gestor ou a gestora vai liderar pelo exemplo, tá todo mundo olhando para ele ou para ela. Né? Certo? Então, tipo, tá junto? Tá de verdade, tá vivendo isso, tá acompanhando? Então, é a primeira coisa que pode fazer. Segunda coisa que pode fazer é deixar muito claro
sempre me perguntam isso, Raul, dá para mudar uma pessoa de mindset fixo para crescimento? Primeira coisa, a gente é um pouquinho dos dois. Todo mundo é um pouquinho dos dois, dependendo da área da vida. Em momento, né? Da vida, né? É, de tudo. Ela então, cita tudo isso muda. no livro, né? Se não me engano. Cita no livro. Então, tipo, a gente tem a tendência, em algumas situações, a ir para o nosso modus operandi padrão, que geralmente é um ou outro, mas ele está espalhado pela nossa vida, dependendo do que for fazer. Quando o gestor ou a gestora vai implementar um processo desses, uma das coisas eu acho que poderia, primeiro, volta para o reason why, certo? Né? Aí estamos falando de Simon Sinek e como os líderes inspiram para a ação. O reason why é o grande porquê, é por que estamos fazendo isso. Porque às vezes se perde isso, simplesmente Sim. Vem assim imposto, vamos usar a ferramenta nova, vamos fazer não sei o quê. Não, ela tem um motivo. E o motivo tem que se desdobrar em motivos profissionais, financeiros, pessoais, e todo mundo tem que entender para si por que esta ferramenta é importante. Tem uma outra coisa que eu reforço muito na jornada, que é o que acontece se a gente não mudar. Porque isso é outra coisa que se perde também. O que acontece, né? Qual é o custo da inatividade, da inação? Porque ela tem, não acho que não, certo? E aí, então, definido isso, eu gosto também de fazer com que as etapas sejam microetapas e que a pessoa possa ir evoluindo no seu ritmo, mas a pessoa de mindset fixo, ela precisa ter a sensação de competência. Então, eu não posso dar uma tarefa que ela veja como muito difícil ou complicada, porque ela vai travar e vai culpar a tarefa. Eu tenho que quebrar isso e dizer, isso aqui você consegue fazer? O passinho você consegue fazer? Esse passinho, certo? É mais pegar pela mão e fazer com que a pessoa sinta-se valorizada no processo. Aí gamifica, da estrelinha, sabe? Tipo, a jornada tem que ser essa. Então você vincula com algo maior, faz as microtarefas e aí começa a fazer com que tenha pressão social de evolução. Então, isso tem que fazer parte de reunião, tem que ter indicador, tem que fazer parte da remuneração, tem que fazer parte, né? Porque, de vez em quando, tem o gestor ou a gestora que diz, Raul, eu coloquei o CRM na minha empresa, mas tem uns vendedores que não usam. Eu digo, mas quem que manda aí, porra? Certo? Quem que manda? É o vendedor que manda, então, porque ele fala, não, eu vou usar, eu não vou usar. Eu falo, imagina que é assim, não, eu vou vender hoje, não vou vender, esse produto aqui eu não vendo. Então, escute, não é, então aqui, né, tipo assim, tem que começar um pouco ali, mas não, o gestor assim, né, se posicionar também. Aí, não, eu não quero me indispor, mas o vendedor não tá com medo de se indispor com você. Que história é essa de que só você tem medo de se indispor, ele não tem? Por quê? Verdade. Certo? E aí, então tem uma falta de postura correta da liderança, e não só em relação a isso, certo? Mas veja que o gestor, a gestora, quando tem certeza de verdade de que isso é prioridade, vai acontecer. De um jeito ou de outro vai acontecer. Super Quando concordo. um gestor ou gestora me sinaliza de que alguns membros estão desalinhados, o próprio gestor facilitou e deixou que isso acontecesse. Aí é uma outra conversa. Não Sim. é culpa da equipe isso. Eu digo sempre, se tem uma pessoa desalinhada na tua equipe, vamos tratar desta pessoa desalinhada. Se tem mais pessoas desalinhadas na equipe, o problema não é deles. O problema é do gestor ou da gestora. Vamos falar sobre isso abertamente. Então, nesse processo, eu acho que a participação ativa na liderança em todas as etapas é fundamental. Tem que começar dali, porque a equipe olha e se espelha nisso, né? E Total. Incentiva ou desincentiva. Sim. E, de novo, precisa ser prioridade. Não, você vai para a reunião, vamos fazer uma reunião de vendas. Um tá com a planilha, outro com CRM. Não, só tem reunião com CRM, ponto. Não, outro dia eu tenho um módulo num curso meu de gestão de equipes comerciais que é de comunicação com a equipe. E uma das coisas que a gente fala, por exemplo, é de reuniões e, né, esse tipo de coisa. E aí, de vez em quando me aparece um gestor, Raul, eu marco reunião e tem vendedor que não vai ou que chega atrasado. É a primeira coisa que eu pergunto, como assim? Quem que manda? Sabe, tipo, né, tipo, qual que é o esquema aí, como que isso acontece? Não quero me indispor. Eu digo, já tá se indispondo, certo? Já está estabelecido. Então, gestores e gestoras, engraçado, porque, não, você quer que eu seja ditador? Não, eu não quero que você seja ditador. Porque eu quero que você seja um pouquinho mais pulso firme, não confunda as coisas. É gestão, né? E que quando tiver alguma coisa que é importante para a própria equipe, porque esse próprio vendedor ou vendedora
Está ficando defasado, precisa interferir, certo? É a função do líder trazer isso à tona e trabalhar isso, certo? Então, precisa que algo que seja para o bem coletivo, para o bem da empresa, a gente tem falado o tempo inteiro sobre isso. Se você não fizer isso, o mercado vai fazer por você. Então, Fato. né? Sim. Ô, Raul, vamos falar um pouco desse teu projeto, esse projeto novo que foi daí, inclusive, que eu fiz contato, enfim, a gente voltou a falar. Eu achei muito bacana. Aliás, parabéns por mais um projeto ligado a vendas, que é esse hub, onde eu tenho dúvida qual CRM, né? Então você se propondo a ter um portal. Fala um pouquinho desse projeto, por favor. Tá. É o Salesforce Brasil, então o site se você for lá, www.salesforcebrasil.com.br. A gente vai deixar o link aqui no descritivo do legal, obrigado. episódio. E a ideia é que eu comecei com CRMs, depois abri para força de vendas e agora eu já estou fazendo pré-vendas, fluxo, cadência de leads, todas as áreas onde tem ferramentas que ajudam um vendedor, um gestor de vendas a otimizar seus processos na área comercial. CRM para mim é um natural, porque isso aí que nem, sei lá, panificador que não tem pão. Tem que ter pão, pô, né? Tipo, né? As coisas da pizzaria que não é pizza, sabe? Tem que ter, né? CRM, pelo amor de Deus, né? Já deveria ter. E se não tiver, então comece por aí que já vai ser um grande passo. E a ideia, eu tenho dois grandes públicos, eu tenho falado isso para todo mundo que eu tenho feito reuniões. Eu tenho de um lado o público, que é o público da Venda Mais, que vem nos buscar com seus desafios, e do outro lado eu tenho o público de empresas que têm algo para oferecer. E eu quero fazer esse match, certo? Boa. E dizer, você que tem esse desafio, entenda hoje existem ferramentas disponíveis, certo? Qual delas é uma outra conversa, mas a pior coisa que você pode fazer é não escolher. Certo? Concordo. Tipo assim, vai, evolua, comece, certo? A própria jornada de escolha de um fornecedor, eu acho ela extremamente educativa. Extremamente. O pessoal me diz, não, Raul, tem muitos CRMs e me indique qual que é o melhor. Eu digo, a resposta é só você pode dar essa resposta. E mais, se eu te dissesse... Se eu, por acaso, eu tivesse uma bola de cristal e tivesse poderes mágicos e te indicasse a melhor solução, você perderia o processo de aprendizado, de ter feito perguntas, de ter se aprofundado, de ter visto as diferenças, de ter entendido, porque depois, quando esse software for implementado com a tua equipe, você vai estar muito mais bem embasado. Tem parâmetro, né? Tudo! Porque sabe, porque passou, porque sabe, tipo, não, né? Então, eu digo, não fuja dessa responsabilidade achando que você está economizando tempo ou que você está sendo... Não tá, não. Vá lá, fale, olhe. E uma das coisas que estava acontecendo, por exemplo, é que alguns sites já existem outros, né? Mas eles têm, por exemplo, 120 CRMs. Alguns deles não são nacionais, não tem nem gente para atender aqui no Brasil. Então, eu não sei nem por que colocaram na lista. Só para falar, para parecer bonito, eu acho. Eu só estou colocando gente que está no Brasil. Que pode ser empresa estrangeira, mas atende no Brasil. Se você mandar um e-mail, a pessoa responde em português. Os preços estão em reais, sabe? Tipo, né? Tá tudo certinho. Quando eu falo com essas empresas, todas elas indicam que, na verdade, elas são muito boas para um perfil específico de público. Então, o CRM, a princípio, para uma pessoa leiga, pode olhar de fora e dizer, são iguais, é commodity, software é commodity. Não é, mentira. Não. Né? Tem verticalização, tem empresas que se especializaram num serviço, outras em varejo, o que é bom para todo mundo. Ótimo! E aí, certo? Então, uma das coisas que eu tenho dito é, eu não quero dar muitas opções no Salesforce, porque eu confundo a pessoa e eu não sirvo nem a você, que parceiro que tem algo para oferecer, e nem o meu cliente, porque não adianta nada eu chegar e dizer, tem 20 CRMs, você se vire aí, certo? Eu quero dar uma filtrada. E eu sentia que não existia um lugar onde o CRM pudesse dizer de verdade por que ele é diferente. Qual que é a história da empresa? Qual que é o nosso propósito? Quem é nosso público ideal? Quem nós atendemos bem? Quais são nossos casos de sucesso? Eu queria permitir que isso, sempre na ideia de que eu tenho esses dois públicos e quanto mais informação eu puder dar para que a empresa que está contratando faça uma escolha educada, certo? Ou que pelo menos afunilhe as suas opções, e a partir daí trabalhe com menos variáveis, mas né,
melhor qualificado, acho que isso é um serviço importante hoje em dia e que precisa. Eu fiz uma aula de abertura do MBA da USP no começo do ano e eu mostrei 2 gráficos que é sobre o mercado de tecnologia em vendas aqui nos Estados Unidos. A diferença é de 5 anos entre um e outro. No primeiro gráfico, tinham 9 grandes áreas e dentro de cada área deveria ter, sei lá, 10 ou 15 fornecedores. 5 anos depois, já existiam mais de 30 áreas. Dentro de cada área, deve ter fácil 40, 50 fornecedores e alguns deles, como CRM, por exemplo, meu Deus do céu, tipo, uma pluralidade de opções. Aí eu estava falando com os alunos, notem como começou a ficar complexo o processo de escolha. Certo? Tipo, então não é só que eu preciso fazer a decisão de desaprender e reaprender o meu jeito de vendas, mas eu ainda tenho que ter certeza que o parceiro que eu escolhi nessa jornada é o parceiro correto. E aí, então, e veja que é natural. Todos os CRMs, todos os softwares vão dizer, eu sou bom. Certo? Eu sou bom. Eu quero um lugar que todo mundo possa dizer, eu sou bom e sou melhor aqui, eu sou bom e sou melhor aqui, e aí então a pessoa diga, espera aí, eu sou, sei lá, uma academia de ginástica, eu tenho uma frente que tenha 20 lojas, eu tenho 50 vendedores, eu tenho, sabe, tipo, que você tem algumas variáveis que você possa olhar e dizer, tá, quem aqui tem cara de me atender bem, vou entrar em contato. Eu acho que seria muito benéfico para o mercado e em breve a gente vai começar a fazer eventos para começar a educar o mercado a fazer a escolha correta de um software, certo? Por que eu deveria ter um software? Por quê? Certo? Porque as pessoas às vezes ainda estão se questionando. Outro dia eu mostrei para minha esposa uma pessoa no Insta me mandou uma pergunta dizendo, Raul, se eu tiver um CRM, ele permite que eu cadastre o contato do cliente nesse software e aí possa mandar e-mail para ele automaticamente depois de um certo período de tempo? Eu falei, pelo amor de Deus, o cara olha a pergunta que o cara está me fazendo. Certo? Tipo, a coisa mais básica, eu acho que isso deve dar para fazer com 2 cliques, né? Tipo, em qualquer lugar e já ficar o histórico, já ficar tudo isso. Todos eles. E o cara tá me perguntando assim, tipo, então, às vezes a gente fica, ainda mais a gente que fala sobre isso todos os dias, a gente vai muito pro avançado e às vezes o pessoal tá mais num feijão com arroz ainda precisando daquilo, então você vai ver que daqui a pouco eu vou te mandar um e-mail dizendo, vamos conversar aqui que eu tô com um projeto novo, que eu quero fazer CRM para quem não tem CRM. Sim. É isso, certo? É um grande mercado, a gente aqui tem um projeto que a gente chama CRM Essential, onde a gente tem um programa para quem é o primeiro CRM. Aí a gente inclusive ajuda ele, né? Não, pensa grande, mas você precisa nesse momento disso aqui. Eu vou te ajudar aqui para você não se perder. Perfeito. Ô Raul, estamos encaminhando aqui para o finalzinho. Queria que você falasse um pouco outros projetos que você tem feito. Eu vi que você está com um curso programado aí para os próximos dias, que eu queria deixar o microfone que você falar um pouco dos outros projetos. A revista, né, naturalmente, eu não sei se ainda é impressa, eu acompanho hoje muita coisa pelas redes sociais, lá pelo portal, e queria que você falasse como é que estão esses projetos aí. Legal, obrigado. A Venda Mais, a gente chama ela da Premium Venda Mais, ela tem ciclos trimestrais. Então, sim, tem a revista impressa. Depois, no segundo mês, a pessoa recebe um treinamento para colocar em prática com a equipe. E aí já vai slide, manual do instrutor, tudo já bonitinho. E terceiro, tem uma campanha de vendas para colocar em prática de verdade com a equipe, colher resultados. E tem um quarto elemento aqui, esse ciclo, que é a comunidade Premium Venda Mais, que aí são os gestores que fazem parte da Premium contando como foi legal, o ciclo. Isso. Foto do treinamento, o que eu fiz, a matéria que eu distribuí entre a equipe, como que foi a minha campanha, isso é legal. E eu estou lentamente caminhando para formar a maior comunidade de gestores de alta performance do Brasil. E a ideia está baseada num conceito que eu chamo de exteligência. Inteligência é aquela nossa só, eu tenho aquela. Exteligência dos outros, junto com a minha. Sim. Então, quando eu falo uma coisa e você vem com outra e a gente soma... Poderoso. Nossa, melhor para os dois, certo? Muito poderoso. Tipo, e a pessoa que está nos ouvindo, né, ela também faz parte desse projeto.
Então, a Premium Venda Mais foi lentamente migrando para esse público, esse gestor que quer melhorar ele ou ela como profissional, mas também está muito preocupado em melhorar a equipe. E daí que vem ferramentas que você pode usar, coisas que você pode fazer, participar de uma comunidade com outros líderes, onde você pode se abrir, trocar, tirar dúvidas. Às vezes, como líder, tá, né? Às vezes está meio isolado, precisa tirar. Ali é muito legal. Eu estou sempre presente, os consultores estão sempre presentes. Isso está bem forte. E aí é premium.vendamais.com.br. E tem a parte de EAD. Tem um curso meu, que é o curso de vendas online que mais formou vendedores no Brasil inteiro, que se chama Alta Performance em Vendas, o APV. O APV é muito legal porque são os passos da venda e justamente o primeiro módulo eu aprofundo muito em Mindset. A gente falou hoje muito rapidamente aqui, mas tem um módulo inteiro só como trabalhar isso. É um dos que eu mais recebo feedback, porque as pessoas dizem, nossa, isso aqui vale para tudo na vida, não é só para vendas. Eu digo, sim, exatamente isso. Eu, inclusive, fui estudar Mindset por causa do meu filho. E aí descobri que, na verdade, eu também tinha muito de mindset fixo, que eu precisava melhorar. Eu falei, nossa, é uma coisa bem interessante. E o Alta Performance em Vendas, então, ele é muito... Tem gente que faz sozinho, mas o forte mesmo são empresas que contratam para treinar toda a equipe de vendas. Então, eles fazem turmas fechadas em company. E aí é muito comum um vendedor ou uma vendedora nova entrar e fazer a formação, porque eles querem que todo mundo passe pelo mesmo ciclo para meio que padronizar os processos. E, obviamente, acho isso muito benéfico para todos. Eu faço 2 turmas por ano, então as aulas começam agora no mês que vem, em setembro. Não sei quando a pessoa vai estar ouvindo aqui nosso podcast. Vamos deixar o link. Esse episódio sai agora aqui no comecinho de setembro. Perfeito. E aí é institutovendamais.com.br, é lá onde estão todos os meus cursos. E esses cursos são legais porque, como eles são muito práticos e tem sempre feedback, eu sou muito consistente em sempre reforçar para as pessoas. Não adianta você vir aqui ouvir ou você assistir e não fazer nada. Certo? Aquela pessoa, eu não consegui assistir todos os vídeos. Eu falei, não tem problema, assista um e faça uma coisa, pronto, já está melhor do que você estava antes, certo? Verdade. Se tiver tempo, você assiste o outro. A pessoa fica querendo consumir, não é Netflix aqui para fazer aquela maratonada de assistir no final de semana todos os episódios da série. Não é isso, é de calma, devagar e coloca uma coisa em prática. E quando a pessoa nos conta de volta ou tira uma dúvida, isso nos mantém muito próximos do mercado. As pessoas estão sempre, o tempo inteiro, na Venda Mais, fazendo perguntas. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, como que... Não sei o quê. Então, veja que é uma jornada permanente de adaptação, né? De melhoria, de aprendizagem, certo? Eu sempre curti muito isso. Tem gente... Né, o APV acho que já tem 7, 8 anos. O JEC, que é a gestão de equipes comerciais, tem 10, está entrando no 11º. Muita gente que chega vários anos depois e é diretor da empresa. E fez lá no começo o curso. Hoje a equipe dele que está fazendo. Aí outro dia eu fiz um webinário online, uma palestra online para uma equipe de vendas, que o gestor, na época era gerente, hoje é diretor da empresa, tem 100 pessoas na equipe dele, e fez lá atrás a formação, e ele abriu falando como foi importante para ele, porque ele organizou todos os trabalhos, todos os processos. E aí você diz, nossa, que bacana ter um impacto desses, né? Eu tinha um escritor americano que dizia que um elogio fazia ele viver por 6 meses. Era mais importante até do que oxigênio. Certo? Eu acho que a gente, às vezes, nós, na área comercial, somos super emocionais e super, às vezes, meio carentes em relação a isso. Então, como é bom ouvir, né, depoimentos. E aí, isso é uma coisa que eu estimulo muito também nos meus clientes. Peça feedback, certo? Tipo, esteja aberto. Tão barato. Exatamente. Esteja aberto ao feedback, entenda ele como uma oportunidade de melhoria e você nunca vai parar de crescer. Porque hoje em dia, acho que a sociedade, o mundo, os concorrentes, exigem esse processo, certo? E aí, então, o pessoal diz, não é o que o Raul acha, o que o Romualdo acha. Peça para os seus clientes feedback, que é melhor do que isso. Certo? Sim. Eu sempre digo, não comprar é feedback. Certo? Cliente inativo é feedback. O meu concorrente cobra mais barato, eu estou perdendo venda por causa de 50 centavos. Isso é feedback. Sim. Certo? Tipo, tudo é feedback.
que o filme do Jim Carrey, que ele fica pedindo para Deus mandar um sinal para ele, diz, Deus, mande-me um sinal, e Deus fica mandando 500 sinais para ele, e ele parece uma topeira, ali, vai atravessando, e não tem jeito, certo? Só volta a cair um raio na cabeça dele e não tem jeito. E ele brigando com Deus, que Deus não manda sinal, assim, tipo, claro que manda sinal, tem sempre tem que ouvir, sinal. Né? Tem que ouvir, tem que estar aberto a ouvir. Ô, Raul, queria te agradecer demais aí pelo bate-papo. É claro que o nosso bate-papo não é tão longo e também não dá para explorar alguns assuntos, mas o que vale muito aqui são os insights que você deixa. Eu, talvez até em nome da comunidade, quero te agradecer por tantos anos dedicado, entregando pra gente, porque eu sempre fui muito consumidor do teu conteúdo. Eu já vim de empresa que a gente tinha revista fixa para ler. Todo mês chegava, a gente podia ler e sempre foi um material muito importante e consistente pra gente. Então, primeiro te agradecer por esse trabalho aí longo que você fez ao longo dos anos e obrigado pela disponibilidade e compartilhar um pouco dos seus insights aí. Imagine, para quem está nos ouvindo aqui, parabéns pela jornada de crescimento, porque você podia estar fazendo tantas outras coisas agora e se resolveu passar esse tempo com o Romualdo e com o Candeloro falando de vendas, né? Que legal essa jornada, que bom poder estar aqui com você. De novo, parabéns pelo que você está fazendo no mercado, excelente. E acho que a gente podia fazer uma coisa, ó, se você quer conhecer a revista Venda Mais, me manda um e-mail, diz, Raul, escutei teu bate-papo com o Romualdo, certo? Eu queria conhecer a Venda Mais. Me manda um e-mail no raul@vendamais.com.br, que eu mando com o maior prazer uma revista para você conhecer em nome do Bitrix, certo? Aí, sem custo, sem nada, para você conhecer, que eu acho bom para todo mundo. Naquela história, é a nossa missão. Vamos evoluir essa conversa de vendas. Muito bom. Tá aqui então, vai ter um spoiler, tem um presentinho no final para quem ouviu o episódio inteiro. Raul, exatamente, até o final. Mais uma vez, super obrigado. Leva o nosso carinho e você que tá do outro lado, né? Não tá no Brasil, mas está super conectado aqui. Mais uma vez, obrigado aí pela disponibilidade. Eu que agradeço. Tchau, gente. Abraço, obrigado, boas vendas. Valeu. Gente, chegamos ao final aqui de mais um episódio riquíssimo sobre vendas. O Raul é um cara que eu sou muito fã. Então, obrigado aí para quem ficou até o final do episódio. A gente se vê na próxima semana. Fui até lá.